conosco e acompanha todos os detalhes de ontem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conduzindo a filiação do ex-governador Ricardo Coutinho no Partido dos Trabalhadores. É de verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba! Estamos fechando a semana, sexta-feira, e abrindo o mês, 1 de outubro de 2021. Prazer estar aqui ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. O programa de hoje que está aqui comigo é Jackson Macedo, ele que é o presidente do PT da Paraíba. A gente vai conversar sobre o evento de ontem, online, né? A live, o ex-presidente Lula, junto com outros dirigentes do PT nacional e aqui do PT da Paraíba, filiando o ex-governador Ricardo Coutinho e anunciando em breve a filiação aí dos deputados estaduais Jeová Campos, Estela Bezerra e Cida Ramos e a ex-prefeita do Conde, Márcia Lucena, todos no PT. Quais são os efeitos dessa filiação, até onde o PT da Paraíba quer chegar com esses novos filiados? Vamos começar sobre tudo isso. Mas antes, vamos ouvir o ex-presidente Lula na live de ontem, dando as boas-vindas aí para o ex-governador Ricardo Coutinho, na tela do Rede Verdade. Ô Ricardo, você não tem noção da alegria de estar recebendo você, a Cida, a Estela, o Jeová e a Márcia. Pode ter certeza de uma coisa. Na minha opinião, vocês nunca deixaram de ser do PT. Porque mesmo quando vocês não estavam na nossa legenda, vocês estavam fazendo as mesmas políticas que nós fazíamos. Vocês estavam brincando, defendendo o povo, defendendo o trabalhador, defendendo o educador, defendendo a mulher, defendendo a questão de gênero com unhas e dentes, defendendo os negros, defendendo as pessoas mais humildes e os mais necessitados. É para isso que vale a pena a gente fazer política. Só tem sentido fazer política se for para isso. Para a gente dizer para o cidadão, companheiro, você vai tomar café, vai almoçar e vai jantar todo dia. Companheiro, você vai ter o direito de ir para uma universidade, porque educação não é gasto, não é luxo. Educação é um dever do Estado. E não existe na história da humanidade nenhum povo que se desenvolveu sem antes investir na educação. É esse país, meu querido companheiro Ricardo Coutinho, companheiros e companheiros do PSB, que vocês estão provocados a ajudar a gente a reconstruir. Ricardo, eu quero te dizer que é o seguinte, eu tive muitas alegrias na minha vida, até porque eu sou corintiano, mas trazer você para o PT é como se o Corinthians tivesse trazendo de volta o Rivelino ou Sócrates. Trazer alguém fino na política. E é por isso que quando você recebeu a primeira acusação, eu telefonei para minha querida presidenta Gleice e falei, Gleice, a gente vai ter que defender o Ricardo Coutinho com unhas e dentes, porque a gente não pode permitir que façam com ele a mesma safadeza que fizeram com nós. E é por isso que o PT foi muito solidário e vai ser solidário até as últimas consequências, Ricardo. Eu quero terminar dizendo para você, Ricardo, eu não deixo um companheiro na beira da estrada. Eu nasci aprendendo a estender a mão para aquele que precisa mais, para estender a mão àquele que precisa de ajuda. E nesse instante, você está estendendo a mão para o PT. É verdade que o PT está trazendo você, mas é verdade que não é só você que está do PT. Nós precisamos de você, da sua garra, da sua inteligência, da sua competência e da sua respeitabilidade. Da sua, Ricardo, da Cida, da Estela, do Jeová e da Márcia Lucena. E de outros companheiros que no anonimato virão para o nosso partido para que a gente faça a tão sonhada revolução que esse país precisa fazer. Um beijo no coração, companheiro Ricardo. Um beijo no coração, Cida, Estela, Jeová e Márcia Lucena. Um beijo no Gleice Hoffmann, Dilma Rousseff, Haddad, Paulo Teixeira, Márcio Macedo e mais o nosso querido Luiz Clodo e ao nosso querido companheiro Jacques. Um beijo no coração. E agora o nosso próximo encontro será aí nas terras de João Pessoa, para que a gente, na beira daquele lago, possa dizer mais uma verdade para o povo que nós queremos defender e para aqueles que não nos querem na política. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês.
Tá, isso foi um trecho, né, do momento de ontem, dessa filiação aí no PT do ex-governador Ricardo Coutinho. E quem está aqui conosco é exatamente o Jackson Macedo, que o ex-presidente Lula mencionou aí ao cumprimentar os dirigentes do PT. Jackson, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Estou à disposição. O que é que você achou aí desse evento de ontem? Emocionante, foi um evento muito bonito, perfeito, da forma como a gente planejou. Foi um evento que vinha sendo planejado já há muito tempo e, graças a Deus, culminou com esse ato que, na minha opinião, foi perfeito. A fala do presidente Lula é uma sinalização muito forte de que a gente precisa ter Ricardo no PT. A gente precisa ter esses companheiros como Estela, Márcia, Cida, né, Jeová, porque nós vamos enfrentar uma guerra, Luiz, no próximo ano. O presidente Lula deixou claro que, e eu tenho dito isso aqui na Paraíba, o século XXI vai se dividir no Brasil em dois momentos. Em 2022, a nossa democracia vai ser avaliada e a gente precisa ter um time forte para enfrentar essa guerra que será as eleições de 22. Por isso que a gente acha importante ter companheiros como o Ricardo no nosso partido. Eu ia lhe perguntar exatamente qual era a importância da filiação do ex-governador Ricardo Coutinho e, enfim, de outros nomes aqui no PT, mas você já deu ali uma adiantada dizendo que, sobretudo, pelo debate do projeto nacional. É principalmente pelo projeto nacional? Também pelo projeto estadual, não só pelo projeto nacional. O PT vai aumentar muito eleitoralmente. Eu tenho uma avaliação que nós vamos ter o melhor desempenho da história do PT do ponto de vista eleitoral aqui, né? Especialmente na questão proporcional, por exemplo. A gente tem um deputado estadual hoje na Assembleia que, na verdade, não foi deputado eleito, foi suplente, ele assumiu pelo falecimento de um colega dele lá naquela casa. O PT tem uma perspectiva de eleger 4 deputados estaduais e até mais, né, com a chegada desses deputados no PT. E nós vamos, pela primeira vez, Luiz, anote, eleger 2 deputados federais. O PT nunca elegeu 2 deputados federais. O PT elege deputado federal aqui desde 98, mas sempre elegeu um mandato. Então a gente tem com o Luiz Couto, com o Frei Anastácio, com a deputada Estela, que será candidata a deputado federal, com o ex-deputado Rodrigo Soares, com outras lideranças do PT, como o Márcio Caniello de Campina Grande, e até outras filiações que nós vamos fazer para melhorar essa chapa. Nós vamos, com certeza, eleger 2 deputados federais aqui na Paraíba. Por isso que a vinda desse pessoal ajuda também aqui na nossa política local. Bom, agora, me corrija se eu estiver errado, não estavam presentes aí, não participaram desse momento aí, o deputado Anísio Maia e o deputado federal Frei Anastácio. Inclusive, a informação de que o deputado Anísio Maia estava ali panfletando, né, contra Bolsonaro enquanto a live estava acontecendo aí. E aí? Vocês vão enquadrar esses petistas aí que me parece que torceram o nariz para essa filiação? Olha, acho que cada um tem o direito de fazer o que deve fazer. Eu, particularmente, estou muito mais preocupado com essas pessoas que estão chegando e preocupados em organizar o partido para a eleição do próximo ano. Eu acho que essa é a minha missão, é a missão da direção estadual. Eu estou muito sintonizado com a direção nacional, com a presidente Gleice, com o presidente Lula. Meus passos aqui na Paraíba são combinados com a direção nacional e que os companheiros que estão aqui no diretório estadual que sustentam essa política, essa tese, né, da relação que a gente tem, da construção da relação com o ex-governador Ricardo Coutinho. A minha preocupação maior é essa. Logicamente que eu vou trabalhar para eleger todos os deputados do PT. Eu quero muito que Anísio Maia se reeleja, eu quero que Frei Anastácio se reeleja, mas a minha missão é ter um partido forte, um partido com força e com robustez aqui na Paraíba. Não faz sentido, por exemplo, você ser contra uma chapa que vai eleger 4 deputados estaduais e preferir disputar uma chapa que só vai eleger 1, por exemplo. Então é uma coisa que até matematicamente é estranha, né? Por isso que eu acho que nós não podemos perder tempo com algumas coisas e sim saber aonde a gente quer chegar e construir um projeto realmente bacana aqui na Paraíba e sintonizado com esse aí que terminou de falar, que é o presidente Lula. Tá, deixa eu só registrar aqui para a produção, daqui a pouco a gente está colocando aí, Cacau já está com isso para colocar, a ex-presidenta Dilma também participou, né, da filiação ontem, fez uma fala aqui para a Paraíba. Daqui a pouco a gente coloca a ex-presidente Dilma também, ela que participou e fez uma fala aí nesse momento da filiação. Bom, então quer dizer que não haverá punição para quem não abraçar completamente esse novo caminhado do PT? Cada um na sua? Isso depende de mim, não. Eu agora tem um processo de comissão de ética que rola na direção nacional desde a eleição de 2020, né? Que cita alguns companheiros aqui, alguns companheiros estão passando por esse processo e é todo na direção nacional. Sequer eu estou acompanhando esse processo. Eu acho que o nosso foco principal é 2022. A gente não pode perder tempo com essas questões que, na minha opinião, são menores, né? Não faz sentido nenhum você ser contra a filiação de uma figura como o Ricardo Coutinho no PT. Eu faço uma pergunta, Luiz. Se Ricardo fosse governador da Paraíba ainda, será que nós teríamos essa resistência dentro do PT? Eu não acredito. Eu não acredito. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, muita cautela
estender a mão ao companheiro que nesse momento quer somar forças com a gente, até porque, quando ninguém queria, ele estava lá do nosso lado. Ricardo estendeu a mão para o PT, quando muita gente deu as costas. Eu acho que chegou a hora da gente estar junto na mesma trincheira e na mesma caminhada. Bom, a pergunta que não quer calar. Esse projeto é só um projeto de filiação de Ricardo para fortalecer, como você está dizendo, sobretudo o debate nacional, mas também fortalecer a questão das eleições proporcionais, 2 deputados federais, uma bancada com 4 deputados estaduais, e é a disputa ao governo do Estado. E disputar o governo João Azevedo. Isso está no roteiro também, Jackson? É lógico que o PT é um partido protagonista, um partido importante, né? Nós matamos essa etapa da filiação de Ricardo, que foi um processo demorado dentro do PT, construído dentro do PT, conversado muito dentro do PT, e nós vamos agora montar a estratégia para as eleições de 22. Nenhum Estado, Luiz Torres, definiu ainda a tática eleitoral para 2022. O PT ainda vai definir essa tática eleitoral aqui. Logicamente, nós temos as preferenciabilidades, né? Os dirigentes do PT, as lideranças do PT, têm suas preferências. Há quem defenda a reeleição do governador João Azevedo, há quem defenda a construção de uma terceira via aqui mais vinculada ao campo democrático popular, de aproximação com partidos que estão mais próximos do governo Bolsonaro, mais próximo do governo Lula, do projeto de eleição do presidente Lula. Agora, logicamente, que isso vai ser discutido nas instâncias partidárias e tendo a palavra final. Mas Lula, ia perguntar isso, Lula prefere o quê? Dessas alternativas que você está dando aí? Olha, Luiz, eu faço uma avaliação muito pessoal minha. Aquela filiação de ontem é um sinal muito claro. De quê? Aquela filiação de ontem, aquele movimento que aconteceu ontem, é um sinal muito claro do que se deve se construir aqui na Paraíba. Então, eu acho que isso vai ter que ter um passo de cada vez. Nós vamos ter que ter muita cautela e muito cuidado para construir esses movimentos. Márcio Macedo esteve aqui recentemente, vice-presidente nacional do PT, e ele disse uma coisa importante: Lula pode ter 2 palanques na Paraíba. Até mais de 2 palanques na Paraíba. Mas o PT só pode ter um. Até pela questão da legislação eleitoral, que não permite que o PT esteja em mais de um palanque. Então, essa definição vai se dar, logicamente, na instância estadual. Agora, a palavra final é da direção nacional. Não tenha dúvida, porque é ela que vai cuidar dessas relações estaduais a partir da sintonia que deve existir com o palanque nacional. O grande problema, Luiz, no PT da Paraíba, é que alguns companheiros acham que o debate se encerra aqui. Não. O PT é um partido nacional. O PT tem instância nacional. E a eleição do próximo ano é uma eleição nacional. Então não faz sentido nenhum que os palanques locais, os palanques estaduais, não estejam subordinados a uma questão nacional que é até mais importante para a gente, que é a eleição de 22 para derrotar Bolsonaro. Olha, Jaco, você falou aí uma expressão, senhor, que o evento de ontem deixou um recado muito claro. Mas para o nosso telespectador, para ficar mais claro ainda, em que sentido? Você está dizendo que deixou um recado claro que o PT também tem condições de avançar para disputar o governo do Estado na Paraíba? Eu acho que pode avançar para disputar o governo do Estado e pode também ser o principal protagonista da construção de uma via aqui na Paraíba que passe por figuras que nacionalmente estão dialogando com o PT, que estão dialogando com o presidente Lula. Semana que vem, Veneziano Vital do Rego tem uma reunião com o presidente Lula, junto com algumas lideranças do MDB. Lógico que não é segredo para ninguém que o grande movimento que a gente constrói até dezembro é tirar o MDB da base de Bolsonaro, é tirar o MDB desse movimento mais à direita e ter o MDB com a gente na eleição do próximo ano, ou se possível que o MDB, por exemplo, não tenha candidatura, mas que libere nos estados as candidaturas no apoio ao presidente Lula. Então, esse jogo, esse movimento, né, vai se dar muito a partir de agora, aqui na Paraíba principalmente, depois da filiação de Ricardo Coutinho. Nós vamos procurar outra liderança. Eu tenho conversado muito com o Lígia Feliciano, tenho conversado muito com o Luciano Cartacho e vamos ver até o final do ano, no começo do próximo ano, se a gente consegue construir um palanque unificado aqui com essas forças políticas. Se não, senta mais uma vez, avalia e decide o que fazer. Agora, Luiz, eu já tenho dito isso já há muito tempo. Nós temos uma relação com o governador João Azevedo, ajudamos a eleger o governador, né, quando ele estava no PSB, ele saiu do PSB, foi para um partido que nacionalmente é adversário do PT. Agora, todo mundo sabe que as preferenciabilidades do governador João Azevedo de montagem de palanque passam distantes do campo democrático popular. O PT não tem espaço. Ele, pelo menos, tem dito que, por exemplo, a composição majoritária de senador fica entre democratas, que é adversário do PT em nível nacional, e progressistas, que é adversário do PT em nível nacional. E que a indicação de vice também vincula-se aqui a partidos que são adversários do PT. Então, essa montagem deste palanque, logicamente, isso, até para uma pessoa que é
inocente na política, sabe que isso dificulta uma aproximação de relação a partir das eleições do próximo ano. Porque, veja só, se a gente apoiar João Azevedo, eu não estou dizendo aqui que não vai, nem quem vai, mas se porventura apoiar e o senador de João Azevedo for um deputado ou uma liderança do Democratas, o PT vai votar em quem para o Senado? Qual a opção que nós vamos ter? Nós não podemos nem lançar um candidato avulso ao Senado, porque a legislação não permite. Então, é realmente uma situação muito difícil a partir de uma estratégia nacional do PT, que no próximo ano, além de eleger Lula, quer eleger o máximo possível de senadores e o máximo possível de deputados federais, porque sabe a importância que tem ter boas bancadas naquelas casas. Vocês jogam com a tese de que, encurralando o governador João Azevedo dessa forma, ele votará em Lula de todo jeito, ele vai ter que abrir base para Lula de todo jeito, porque não tem muito caminho para ir, não vai votar em Bolsonaro. A gente quer muito que ele vote em Lula, e eu tenho dito aqui que é importante que Lula tenha mais de um palanque na Paraíba. Mesmo lançando candidato ao governo? Qual o problema? Aí, se ele está preocupado com os rumos do país, do ponto de vista nacional, né, está preocupado com a fome que voltou ao país, né, com o desemprego que voltou ao Brasil, 19 milhões de pessoas no Brasil, Luiz, tomam café e não sabem se vão almoçar. Então, essa é a preocupação maior. Se o governador está preocupado com esse panorama e sabe que o presidente Lula é a única pessoa que pode retomar um desenvolvimento no Brasil, é lógico que ele deve votar no presidente Lula, e a gente quer muito que ele vote no presidente Lula. Esse palanque nacional, essa preocupação nacional, inclusive preocupação de defesa da democracia, que é ameaçada a todo momento, tem que ser uma preocupação não só do PT, mas de democratas, de lideranças nacionais. Aqui na Paraíba, Veneziano tem se expressado dessa forma, Luciano Cartacho tem se expressado dessa forma, Lígia Feliciano tem se expressado dessa forma, e para a gente é importante ter essas lideranças preocupadas com o rumo do Brasil, e isso tem um reflexo, lógico, nas eleições de 22. Ô Jackson, você agora citou alguns nomes, né, naturalmente, que estão conversando com o PT, e se especula muito, vamos aqui por partes, se especula muito a filiação do ex-prefeito Luciano Cartacho no PT também, que ele teria se filiado já até ontem, junto com o Ricardo, mas aí houve ali uma opção para colocá-lo em outro momento. Você confirma essa caminhada para a filiação também de Luciano Cartacho no PT? Eu tenho conversado muito com o Luciano. Essa semana especulou-se muito na imprensa sobre isso. Eu disse a ele que se ele tem interesse em disputar o governo do Estado, é importante que ele dispute por um partido que tem robustez política, tem tempo de televisão e tem o presidente Lula, que é a maior liderança política desse país. Agora, logicamente, a decisão de construir essa relação tem que partir muito dele. Ele deve procurar a direção nacional, procurar a presidenta Gleice, o presidente Lula, conversar com a gente aqui, no sentido de construir essa relação para, quem sabe, ser candidato a governador. Eu, particularmente, acho, se ele tem o interesse em realmente disputar um cargo majoritário, o cargo de governador o ano que vem, seria muito importante que ele pudesse disputar por um partido que tenha robustez, que tenha o PT. Conversei muito com ele sobre isso. Você confirma que a informação da ida de Cartacho para o PT seria uma ida para ele disputar o governo do Estado? Eu acho que sim. Agora é aquela história, Luiz, é muito a minha opinião, a opinião pessoal minha. Você ter Cartacho disputando o governo do Estado, Ricardo Coutinho disputando o Senado, são duas lideranças de muita força política e eleitoral e podem tranquilamente construir um palanque vitorioso aqui na Paraíba. Agora, isso passa muito pelas vontades pessoais. Eu não sei qual é a vontade do ex-prefeito de João Pessoa. E isso ele vai construir com o decorrer do tempo. No PT, ele pode ter certeza que ele tem um partido aliado, que ele tem um partido parceiro, que pode construir tranquilamente essa relação com ele. Vou repetir, que tenham dito isso, porque as pessoas têm me procurado muito, falado sobre o que aconteceu no passado dessa relação de Luciano com o PT, porque Luciano saiu do PT da forma que saiu. Quem quer construir um país diferente, quem quer salvar a democracia brasileira, não pode estar preocupado com essas coisas que ficaram no passado. O passado é uma roupa que não me serve mais, como disse um dia Belchior. A gente tem que estar preocupado com o futuro, olhar para frente, né? E esse é o nosso maior objetivo, montar uma frente na Paraíba, uma frente nacional de lideranças, que até não estão vinculadas ao campo democrático popular, mas nós precisamos salvar o país, porque o país está numa situação que não aguenta mais 4 anos de governo Bolsonaro. Tá. E o governador João Azevedo, hoje pela manhã, comentou ali sobre o que ele achou de ontem, né, dessa live aí, dessa condução do ex-presidente Lula filiando o ex-governador Ricardo Coutinho, desse movimento aí do PT. Vamos ouvir. Ontem o ex-presidente Lula, talvez por uma desinformação, disse que a Paraíba precisava retomar o crescimento. Alguém esqueceu de encaminhar para ele o que o senhor tem feito nos últimos anos pelo Estado? Eu acho que sim, eu acho que pode ter sido uma frase, eu confesso que eu não ouvi, porque na verdade eu estava em São Paulo recebendo um prêmio para Paraíba como o melhor projeto
de educação para enfrentamento durante o período da pandemia, mas talvez as informações sobre a Paraíba não tenham chegado ou tenha chegado distorcido, que também é possível. Agora, governador, partindo agora para a vacinação, o senhor tem dado uma atenção muito grande, inclusive o Estado tem se preocupado com a questão da vacinação, o senhor teve cuidado nos decretos e agora o senhor publica mais um com a maior flexibilização em função dos números que a Paraíba vive. Ou seja, no passado o senhor fez o dever de casa e agora está colhendo os frutos das ações que foram administradas pelo senhor. Na verdade, esse é um grande trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde, de todo o governo, com um empenho muito grande para adotar o Estado, que eu sempre digo, de uma infraestrutura para dar resposta à pandemia, mas a compreensão, a população foi que fez com que nós estivéssemos nesse momento, nesses números. A participação da população, a compreensão que é necessário usar máscara, a população entendeu isso, grande parte da população entendeu, e o povo da Paraíba é que hoje está se beneficiando disso. Porque se hoje tem decretos com mais flexibilização, é fruto exatamente do que nós conquistamos. E nós só conquistamos isso porque o povo da Paraíba entendeu que era importante participar do processo. Então isso é fundamental e a gente se alegra muito poder começar a voltar adentro de uma coisa que a gente chama novo normal. E eu espero que a gente consiga avançar cada vez mais. Tá aí. O governador João Azevedo rebateu essa história que o ex-presidente Lula teria falado que precisa reconstruir o Brasil e a Paraíba. Foi uma crítica ao Estado, ao governo João, Jackson? Olha, o presidente Lula fez uma fala mais nacional, né? Muito preocupado com a conjuntura nacional, com esse problema que a gente enfrenta. E a Paraíba está dentro do Brasil, né? Então, logicamente que o reflexo do governo Bolsonaro acontece em todos os estados, né? Chega em todos os estados. Você está dizendo que ele não falou do governo João? Eu não acredito que tenha sido diretamente ao governo João Azevedo. Tem algum pacto, algum acordo para não bater no governo João, para que, mesmo o PT tendo palanque a candidato ao governo, possa ainda ter ali o voto e o apoio do governador? Não, nós nunca discutimos isso, não temos nenhum tipo de discussão sobre isso, até porque o PT ainda faz parte do governo João Azevedo. Mas ontem vocês não chegaram a tocar na gestão. Não era pauta, Luiz. A pauta de ontem era festa, era filiação, receber companheiros, abraçar esses companheiros. A pauta não era o governo do Estado, até porque essa pauta para a gente, nesse momento, é menor. Eu vou repetir, Luiz. Tem gente que acha que 22 é só a Paraíba, é só o seu quintal. Tem gente que em 22 acha que, eu garantindo o meu mandato, Bolsonaro pode ser eleito presidente. Para o PT, não. Não adianta eleger 27 governadores e Bolsonaro ser reeleito. O Brasil não aguenta mais. Não aguenta mais pagar R$7 no litro de gasolina. Então, essa é a grande diferença de quem pensa a política de 22 nacionalmente e quem se preocupa em 22 apenas em resolver o seu quintal. Tá. Olha, além do ex-presidente Lula, da deputada federal, presidente do PT Nacional, Gleisi Hoffmann, quem também participou ontem foi a ex-presidente Dilma Rousseff, que também ali fez ali as boas-vindas, deu as boas-vindas à filiação do ex-governador Ricardo Coutinho. Vamos acompanhar. Para mim é uma honra essa cerimônia, porque eu tenho mais do que admiração e respeito. Eu reconheço no Jean Willis um grande lutador, uma pessoa que teve o discernimento, porque em alguns momentos é necessário que alguns tenham discernimento, e enxergou a profundeza do que estava acontecendo naquela cerimônia no dia 17 de abril de 2016, quando um deputado federal, portanto, uma pessoa que tinha de ter compromisso com a democracia. Olha, não. Para a produção foi enviado outro vídeo. O vídeo dela está lá no sofazinho, inclusive, acompanhando aí a live de ontem. Ela fala especificamente sobre a história da Paraíba. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui com o Jackson. É possível fazer, então, essas conversas? Tem interlocutor aí junto ao governo para amenizar ali algum incêndio, Jackson? Luiz, eu não tenho conversado com o governador. A última vez que eu estive aqui, eu disse a você e repito, a última vez que eu tive com o governador João Azevedo, ele sequer era governador ainda. Ele sequer tem assumido o mandato. Eu sou presidente estadual do PT. Né? Eu nunca fui recebido por ele. Ele tem uma preferência de diálogo dentro do PT que não passa pela direção estadual por mim. Né? E nem tem conversado com a direção nacional, com quem realmente vai decidir a tática eleitoral de 22. Então, eu não tenho conversado com ele. Se tem interlocutores, não sei, eu não tenho acompanhado essa relação com o governador João Azevedo. O que eu sei é que eu estou preocupado em organizar
o nosso partido para 22 e, logicamente, que a tática vai ser discutida lá na frente com a direção nacional, que é com quem eu tenho conversado, que eu tenho dialogado. Bom, quais são os passos, você falou no encontro do senador veneziano com o presidente Lula para a semana? Terça-feira. Terça-feira. Dali já pode sair, falta ali um sim do senador veneziano para disputar o governo, falta um sim do Luciano Cartacho para disputar um governo, com base nesse sim, na resposta de ambos, que o PT tem ali uma decisão já firmada? Eu acho que tem muito tempo ainda, né? Eu acho que ninguém toma decisão até dezembro. Eu particularmente acredito que ninguém toma decisão até dezembro. Mas o veneziano já teve com Lula uma vez, né? Vai se encontrar de novo junto com outra liderança do MDB nacional. Nessa semana, Lula chega a Brasília terça-feira, fica até a sexta-feira em Brasília, conversando com essas lideranças. Luciano já teve com a direção nacional em Brasília e está querendo conversar com o presidente Lula. A gente está organizando uma agenda dele com o presidente Lula. E eu acho que até dezembro, começo de janeiro, nós vamos ter uma definição desse quadro. O grande problema é que não dá para eu estar falando por ninguém aqui. As pessoas precisam se colocar, né? Olha, eu sou candidato, eu tenho disposição de ser candidato. Se colocando, aí a gente vai sentar, vai avaliar e vai discutir qual é a melhor estratégia. Porque, pelo que eu tenho visto até agora, quem tem se colocado como candidato realmente é o governador João Azevedo, que é candidato à reeleição. Né? O restante é muita especulação, vai, não vai, talvez vá, talvez não vá, vai se isso, se aquilo, colocando condições. Então, enquanto essas condições não forem resolvidas, a gente vai continuar nesse debate sem ter uma definição mais clara desse cenário. Tá aí. Jackson Macedo, presidente do PT aqui da Paraíba, queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado, Luiz, eu estou sempre à disposição de vocês. Bom demais. A você o nosso abraço, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.